Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra aqui no Conselho Regional de Odontologia. Em primeiro momento, pedindo desculpa pelo atraso, mas a gente teve um problema aqui com a internet, que ela não estabilizava para iniciar a transmissão, né? E hoje nós vamos ter o tema sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que os dentistas, clínicas e consultórios odontológicos devem saber para não correrem riscos. E vão palestrar para a gente a professora Renata Luz e o professor Bernardo Augusto Galindo Coutinho. Eles vão nos mostrar do que se trata essa lei, né, do que a gente deve conhecer para que a gente não incorra em erros, né? A doutora Renata vai falar um pouquinho agora, vai iniciar a nossa palestra, e a gente pede desculpa mais uma vez pelo atraso, mas agora a gente está ao vivo, transmitindo, né? E esse vídeo, essa gravação, ela será disponível no site, estará disponível no site do nosso conselho, né? na webpage, no YouTube e no Facebook do próprio conselho da gente. Para quem não conseguir assistir agora ao vivo, assista a seguir, tá bom? Professora Renata Luz, é com a senhora. Boa palestra. Obrigada, boa noite. Eu vou ali para o computador para passar e também para me apresentar para vocês e apresentar também o professor Bernardo. Eu sou a Renata Luz, né? Eu sou fundadora da Renata Luz, cursos, treinamentos e consultorias, né? Nós trabalhamos diretamente com a certificação internacional da ECZIM, e eu tenho certificação de DPO pela ECZIM, tenho COBIT e ITIL. Então, assim, a gente atua muito na parte da infra e de todo o cenário que a LGPD solicita para que a pessoa da TI, juntamente com o pessoal do direito, possa trabalhar e fazer as adequações dentro das empresas. Né? Sou representante da região norte dos 7 estados da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, secretária regional da Sociedade Brasileira de Computação Rondônia e Acre, e sou formada em sistemas de informação, sou especialista em redes de segurança e de sistemas, tenho o Executive Academic Manager de Cambridge e tenho mestrado em administração aqui no Brasil também, doutorado pela Christian Florida University. E comigo aqui nessa noite está o professor Bernardo Coutinho, que é advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Empresarial, Processual Civil e Judicialização das Questões Sociais e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, nós vamos começar falando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Conhecida por muitos como LGPD, e como que ela vai impactar dentro da área dos profissionais de odontologia. Então, assim, a primeira concepção que eu sempre digo, para que a gente entenda a lei, ela é uma lei que faz união, né, de profissões. Então, assim, ela começa com L de lei e termina com D de dados, né? Então, ela junta o pessoal da tecnologia com o pessoal do direito. Ela dispõe sobre a proteção do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, né? E ela já vem pela alteração da Lei 12.965, que era o Marco Civil da Internet. E, dentro disso, ela também é inspirada pela GDPR, que é a lei europeia. O Brasil é um dos últimos países a estar se adequando e buscando implementar essa lei, até mesmo por causa de mercado e da OCDE, que o Brasil tem essa necessidade, porque a gente trabalha muito com dados em nuvens, né? E com os dados em nuvens a gente não sabe em qual país que muitas vezes a gente contrata esse serviço e não sabe onde está. Então, a gente tem que ter essa comunicação com as outras leis dos outros países. E, recentemente, ela sofreu, né, essas modificações de dezembro de 2018, que foi quando nós entramos nesse período de vacagens legis. Então, nós tivemos 2 anos para adequação dessa lei. Então, assim, hoje a gente está no sufoco, né, dessa implementação, dessa adequação, porque há 2 anos atrás foi dado esse período para que nós
colocássemos nossas empresas, clínicas, consultórios adequados à lei. Infelizmente, nós esperávamos sempre que houvesse sempre mais prorrogações, né? E foi num desses momentos de prorrogações que o presidente sancionou a lei, colocando ela em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Então, aqui é só para a gente ter um background de proteção de dados no Brasil. Então, assim, são normas esparsas, né? Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Marco Civil, e aí começaram-se os decretos, né? Que levou-se a LGPD. E dentro da portaria normativa de 539 do MP, foi a comissão, foi a formação dessa Comissão de Proteção de Dados. Então, assim, em novembro de 2017. Então, nós tivemos, né, de novembro de 2017, ali virando o ano, começa em 2018, de 2018 a 2020, para termos essa adequação. Né? E depois foi instaurados os inquéritos civis e as recomendações, porque houve casos foram muito divulgados, massificados na imprensa da Netshoes e do Uber, né? Que estavam vendendo e coletando dados e passando informações a outras empresas. Então, esses são o background da lei e como que ela foi acontecendo. Então, assim, o que nós precisamos saber sobre essa nova lei? Né? Qual é a sua abrangência, a proteção, a informação e as sanções. Hoje, muitas pessoas se preocupam mais com as sanções. Por quê? As sanções é aquele ditado que sempre diz, né? Dói no bolso, a pessoa vai tomar a providência correndo e de imediato. Então, a abrangência. A lei abrange a todas as pessoas natural, que são pessoas vivas, e ela acaba influenciando também nas pessoas jurídicas, né, que é do direito público ou privado, que realiza qualquer tratamento de dados. Então, assim, a lei veio para conscientizar nós de como devemos repassar os nossos dados, as nossas informações, e aí respalda, dentro das pessoas jurídicas, o que elas precisam se adequar para que possa manipular e tratar esses dados. A proteção. A proteção é o tratamento de dados pessoais e ela ocorre dentro de 10 princípios, né, que é o artigo 6º da lei, que é o tratamento de dados pessoais tem que ser autorizado, né, tem que ter um consentimento. Logo, logo, o professor Bernardo vai poder falar sobre esse consentimento para vocês. Informação, que toda empresa deverá nomear esse encarregado de dados. E dentro dessa nomeação, esse encarregado ele tem que fazer conscientização, fazer a parte educacional, né, que é o que o Conselho já está aqui fazendo, ela está transmitindo esse conhecimento aos seus associados aqui, e mostrar e sempre notificar quando ocorre esse vazamento de dados. Né? Então, assim, a empresa vai ter que ter uma pessoa, né? O consultório vai ter que ter uma pessoa responsável para fazer essa comunicação, se houver um vazamento de dados, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que ocorre os vazamentos de dados. Né? Inclusive, se tiverem pergunta, estou aqui com o professor Clóvis, e o Ribamar também faz parte da nossa empresa, da nossa equipe de consultorias, para informar vocês. Sanções. São sempre, primeiro, vem as advertências. Né? Por quê? Além da multa, que é o que as pessoas sempre se preocupam, porque a multa é 2% do faturamento anual, né? Seja da clínica ou seja do consultório, podendo chegar até 50 milhões de reais. Mas, assim, pagar esse valor não é fácil, não vai ser bom, né? Mas o pior ainda é se você houver essa reincidência nesse tratamento e houver um vazamento de dados e você estar suspenso de poder atuar por causa desse vazamento. Então, assim, pagar é ruim, mas levar à suspensão do tratamento, você está impossibilitado de fazer esse tratamento, é muito pior. Então, assim, as principais definições, né, sobre a lei, no seu artigo 5º, fala sobre dados pessoais, que é qualquer informação, né, relacionada à pessoa natural, que ela pode ser identificada e não identificável. São os seus dados
possa mais ser identificado após o seu tratamento, em função do uso de meios para anonimização dos dados. Então, assim, eu tenho um paciente, eu tenho a ficha dele lá comigo, né? Eu tenho um prontuário dele, a fichinha de consulta dele, e eu tenho que ter dados ali anonimizados. Por quê? Porque eu não sou eu o único profissional que manipulo aquilo ali. E a responsabilidade é minha, enquanto consultório, né? Ou enquanto profissional, a mim esses dados. Os dados sensíveis são dados pessoais que tenham relação com a origem racial e étnica, credo, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico, político, que se refere à saúde ou vida sexual e dados genéricos e biométricos. Genéticos, desculpa. Então, assim, eu tenho todos esses dados, eu cabo como controladora, captando do meu cliente, do meu paciente. Por quê? Eu preciso de algumas informações, porque eu vou manipular, eu estou mexendo ali com a saúde dele. Então, assim, eu preciso saber origem dele, a raça dele, a opção sexual dele. Eu tenho que saber o que eu preciso para manter esse tratamento dele, para que eu tenha ele como meu paciente e que seja respaldado todos os seus dados ali, sem que possa ser transmitido a outras pessoas. Mas aí nós começamos a pensar, se dentro de um consultório eu tenho a minha secretária, eu tenho o meu auxiliar que me ajuda, ainda tenho as pessoas da limpeza, aonde que eu estou guardando e como que eu estou protegendo esses dados sensíveis. Por mais que você também, e assim vamos a essa reflexão, eu pego e coloco nesse prontuário tudo escrito, eu também tenho a parte que é digital, que é principalmente telefone, e-mail, todos esses dados que a minha secretária manipula o tempo todo. Então, o que eu posso fazer? Como que eu vou trabalhar isso? Né? Então, assim, vamos já começar a pensar que daqui a pouco vem as explicações através do Dr. Bernardo. Tratamento. Toda a operação que você realiza nesse tratamento de dados, sejam eles incluídos na coleta, na produção, recepção, e nessa difusão de transmissão e de armazenamento, né, porque assim, eu tenho um consultório que eu já atuo nele há 20 anos, né, meu consultório está aqui na cidade faz 20 anos. Então, assim, eu tenho um banco de dados muito alto, muito grande. Eu consigo arquivar tudo isso dentro do meu servidor? Eu tenho um servidor? Ou então é mais barato e mais prático eu tê-lo na nuvem? A maioria hoje trabalha com todos esses dados na nuvem. E por ele estar na nuvem, eu não sei se eu estou relacionando a LGPD com a GDPR, com a ICO, ou se eu estou nas leis estaduais dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o único país que não tem uma lei para o país inteiro. E sim, ela vai por setores ou estados. E quem são esses agentes que vai trabalhar com esses dados? Então, eu tenho o controlador. O controlador é aquele que é responsável pela decisão desses dados, é quem coleta, é quem pede essas informações. Eu tenho o operador, é quem realiza esse tratamento. No caso de uma clínica, quem realiza esse tratamento? O próprio profissional, porque quando o paciente chega, ele que transcreve o que ele está fazendo na própria ficha, ou auxiliar, né, do profissional. E eu também tenho os dados que são feitos, coletados pela minha secretária, o que eu peço para que ela ponha no meu arquivo digital. Eu preciso ter um encarregado. E quem é esse encarregado? E como que ele vai trabalhar? O encarregado de dados, né, nós usamos a sigla DPO, né, que é o Data Protection Officer, ele é responsável diretamente de passar a informação, de fazer todo esse controle para que você não tenha essa perca de vazamento, né, e que não ocorra o vazamento de dados. Então, assim, esse vai ser o profissional que vai estar ali do seu lado para te ajudar. Se houver algum incidente,
ele vai correr à Agência Nacional, e a Agência Nacional ela está diretamente hoje ligada à Presidência da República, né? É tanto que nós temos 5 diretores que fazem já parte da NPD, que foram empossados agora em novembro. Então, ela vai lá e vai falar assim, olha, eu sou aqui responsável, eu sou o DPO responsável pela clínica do Dr. Marcelo. Houve um incidente, tivemos vazamento, perca de dados, mas o Dr. Marcelo já está com todas as providências, né, tomadas para que não ocorra mais. Já resolvemos a nossa situação. Ao mesmo tempo que o DPO vai ter que ir na NPD, ele também vai ter que comunicar aos pacientes do Dr. Marcelo que teve seus dados vazados, informando que tenha qualquer cuidado e que tenha um número ou um meio de contato diretamente ligada com eles dentro da clínica do Dr. Marcelo, para que seja informada qualquer situação. Então, assim, o que nós precisamos, eu falei que nós tínhamos 10 pontos que diziam o que era a lei, e assim, eu vou passar aqui para o doutor Bernardo falar um pouquinho sobre o consentimento, né, esse cumprimento de obrigação legal, e sobre a proteção da vida, e nós vamos interagindo e falando junto aqui, nós dois vamos complementando o que autoriza esse tratamento de dados. Doutor Bernardo, sobre consentimento. Boa noite. Sobre a questão do consentimento, é a necessidade do, no caso nós estamos falando dos pacientes, né, de consentirem o tratamento dos dados que serão coletados pelo profissional. Esses dados que serão coletados têm que estar especificamente informado ao paciente qual será a utilização deles, qual será o tratamento, justamente para que o paciente tenha ciência de que forma os seus dados serão utilizados. Até porque, se não for utilizada a forma que foi passada para o cliente, né, sofrerá a empresa sanções, tendo em vista que não foi observado aquilo que estabelecido no consentimento inicial. Qualquer outra situação que venha, né, o controlador a querer utilizar os dados do paciente para um fim que não esteja no consentimento inicial, terá que ter um novo consentimento para tanto. Né, porque tudo que envolve compartilhamento de dados do paciente, a utilização de dados do paciente, é extremamente necessário, fundamental o consentimento dele para tanto. Inclusive, por exemplo, para utilizar os dados do paciente como exemplo, ou alguma coisa assim que ele queira passar, né, para ilustrar algum trabalho acadêmico, ele tem que ter o consentimento. Então, é extremamente fundamental que isso ocorra. E esse consentimento ele já tem que ser objeto quando da coleta dos dados, esse consentimento já tem que ser objeto inicial, já, né, no momento em que o paciente chega ao consultório e os dados dele serão coletados, ali já vai ter que ter o consentimento dele para o tratamento dos dados, dizendo assim, os seus dados serão utilizados para acompanhamento da evolução do quadro, vão ser utilizados para as características do seu diagnóstico, isso vai ser utilizado inclusive para a conclusão do seu tratamento, tudo explicado para o paciente, no sentido de que aqueles dados que estão sendo coletados são únicos exclusivamente para aquilo, justamente para que ele fique respaldado de que os dados dele não serão passíveis de serem compartilhados por um outro fim. Então, esse consentimento tem que estar muito claro para a pessoa. Né? Qual outro? O cumprimento da... o cumprimento da obrigação legal, né? Então, o cumprimento da obrigação legal é quando você
faz o que está solicitando dentro da lei, e aí você tem que ter esse respaldo de que você está cumprindo as obrigações, né, e que você está respaldado que não ocorra vazamento. E esse cumprimento de obrigação ele vem bem ao encontro de ter esse profissional, né, o DPO, para que lhe auxilie e mantenha toda a regulamentação dentro do que se pede o Conselho de Ética do Profissional, com as solicitações que a lei também embasa. Execução de políticas públicas. A execução de políticas públicas é quando tem um interesse do Estado, né, e aí você tem que cumprir esse regulamento também. Uma coisa muito importante é quando nós falamos sobre estudo por órgãos de pesquisa, e dentro da área da odontologia, existe as necessidades acadêmicas, né? Então, assim, que você tem esses atendimentos já na parte de estágio do acadêmico, e assim, eu volto bem aqui, porque assim, o termo de livre consentimento esclarecido, ele é voltado totalmente a uma vida acadêmica, e em cima dele, você também trabalha o consentimento do titular, como o doutor Bernardo estava explicando. Então, assim, esse consentimento, quando você pede, é para que você manipule esses dados. O TECLE é para que você divulgue em meio acadêmico esses dados coletados. Então, assim, eles também têm que estar ali conversando um com o outro. Quer acrescentar alguma coisa no meio de acadêmico? Né? E sobre a execução de contratos. Muitas vezes se pede os contratos, e contratos é aquela parte mais rígida, o doutor Bernardo vai explicar para vocês também, que também no consultório vocês fazem muito a ficha, né, de avaliação do paciente, que também se torna um termo no meio de contrato, certo? Pode acrescentar? Esses prontuários ou fichas de acompanhamento, eles podem ter, já, né, naquele modelo, já pode conter ali o consentimento para o tratamento dos dados, e especificando para o que é. Não tem assim, uma necessidade de você fazer um contrato específico, não é, apenas para essa situação. Já no próprio prontuário, na ficha, né, de tratamento lá do paciente, pode já conter essa situação já. E, inclusive, com relação à questão dos órgãos de pesquisa, né, o Código de Ética do Conselho Regional de Odontologia, ele coloca lá que são os cirurgiões dentistas, né, que podem utilizar os casos, né, para fins de pesquisa e questões acadêmicas. E aí precisa do TECLE, que é o termo de consentimento, né, para justamente que possa levar isso adiante e efetivamente não tem outra saída, tendo lá o consentimento, e esse consentimento de forma explícita, com termos claros, para não dificultar o entendimento, né? Eu coloco assim, né? A terminologia ela tem que ser utilizada, ela tem que ser de fácil entendimento para um homem médio. A gente não pode colocar termos técnicos que incapacitem a pessoa, o paciente, de ter conhecimento daquilo que ela está assinando, porque temos em cima, a gente tratamos muito de LGPD, mas antes temos o Código de Defesa do Consumidor, que rege essa relação. E pelo Código de Defesa do Consumidor existem vários direitos a serem observados para com o paciente. Então, essa preocupação também, né, de atender à legislação consumerista. Né? Não só a questão da LGPD, mas também atender a legislação consumerista, onde o paciente tem que ter informações, né, claras, expressas sobre o tratamento, o serviço está sendo prestado. Então, tem que estar tudo muito bem explicitado, de uma forma clara
sem dificuldade de entendimento. E isso também, né, deve estar presente no termo de consentimento, para que ele possa compreender qual será o tratamento de dados que será, como serão tratados os dados e para que serão tratados os dados dele. E assim, o profissional, né, fazendo desta forma, ele fica resguardado, né, atendendo a base legal da LGPD. Aí também temos o exercício regular dos direitos, né, que é o que o Dr. Bernardo acabou também de explicar, junto com a execução de contratos, proteção da vida, e em cima de proteção da vida, principalmente o pessoal da saúde, né, que trabalha muito com isso, você tem que fazer com que a pessoa, às vezes, ela não te dá o consentimento, mas está no momento de apuro ali, né? E que você está numa cirurgia. São procedimentos que você vai ter que tomar uma decisão muito rápida, então isso sim entra em proteção à vida, né? Você está com o paciente fazendo uma cirurgia nele e você precisa tomar uma decisão e não tem como ele te dar o consentimento porque está anestesiado, algo desse jeito, então sim, você está tomando essa decisão em proteção à vida, que entra junto com a tutela da saúde, né? Então, assim, você tem que ter esse cuidado, esse respaldo, e isso te garante a trabalhar. E um exemplo prático disso, às vezes, muito em hospitais, precisa-se de uma transfusão de sangue, e hoje, pelos prontuários e pela LGPD, você não pode mais perguntar se a pessoa é doadora ou receptora de sangue. O tipo de sangue você já pergunta mesmo, mas você pergunta sobre globos, né? Então, assim, para que ela não se sinta, porque você não vai mais poder perguntar a religião dela dentro desse prontuário. Então, existem algumas coisas assim que são decisões que vão ser tomadas ali naquele momento pela devida situação que está passando e que assim o profissional acaba ficando respaldado, né? O legítimo quer falar? É o legítimo interesse, e isso envolve em cima do legítimo interesse, que está assim, o interesse legítimo do controlador e proteção também a esse crédito, que vou passar para o Dr. Bernardo falar com vocês. O legítimo interesse é quando o controlador, que no caso, quando a gente fala controlador, na situação em casa, que seria o profissional, né, o odontólogo. São situações onde ele não necessita do consentimento, né? Então, uma das situações de não necessitar do consentimento é o caso que a doutora Renata acabou de falar a respeito da dificuldade, por exemplo, que seria, às vezes, numa cirurgia, a pessoa está anestesiada, ou inclusive, né, não tem como expressar, né, a sua vontade, e aí naquela situação você está diante de um momento de decisão e você não tem como ter esse consentimento pelas questões óbvias envolvidas ali. E aí, nessa situação, por conta da tutela da saúde, da proteção, você toma a decisão sem ter o consentimento. É um exemplo de legítimo interesse. Também é exemplo de legítimo interesse quando você tem, por exemplo, um paciente seu que já é um paciente recorrente, faz diversos tratamentos junto ao profissional, de procedimentos fins, vamos colocar assim, nesse sentido de embelezamento, né, os dentes e tal, né, botox, entre outras coisas, aonde já é costumeiro ele trabalhar isso contigo, né? Você pode, por exemplo, enviar promoções para ele, você pode enviar alguns avisos para ele, alguns e-mails, sem ter o consentimento dele com relação a isso? Pode, isso é legítimo interesse, porque já existe entre você e o paciente, já é costumeiro aquele tipo de tratamento, então você já tem um elo, né, com ele com relação a esse aspecto. Então, eu preciso pedir autorização dele para enviar um e-mail para ele informando de um procedimento inovador ou de alguma promoção que eu esteja fazendo? Não precisa, né? Isso aí cabe dentro do legítimo interesse, essa situação, né? E em relação a isso, complementando aqui,
você pode mandar, mas à medida que o seu paciente expressar que não deseja mais fazer parte da sua lista de transmissão, de receber as suas promoções, aí sim você precisa retirá-lo, porque ele está expressando a vontade dele. E aí corta aquele elo que o Dr. Bernardo estava explicando, né, sobre o legítimo interesse. Complementar mais alguma coisa? E aqui nós vamos falar um pouquinho como que ocorre, né, o que fazer diante de um incidente ou de segurança ou vazamento de dados. Então, assim, nós começamos pela mitigação. Deve ser indicada a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, todas as medidas técnicas de segurança que foram adotadas para a proteção de dados e mitigação de risco. Então, vamos lá. Eu estou com minha clínica, eu tenho o pessoal da TI que trabalha comigo, e vamos usar o próprio conselho aqui como um exemplo. Dentro do conselho tem a parte de TI e ele tem todo o cadastro de todos os profissionais, né, da área que está ali dentro. Então, nisso, ele tem que ter uma governança de TI para que mostre todos os procedimentos, todas as técnicas que eles tomam para guardar e respaldar esse profissional de que não vai repassar esses dados dele, que ele está tranquilo. Ele vai ter que ter também uma política de segurança, ele tem que ter também um respaldo jurídico ali atrás, né, por trás, mostrando todos esses processos e como que é toda essa mitigação feita. Aí, ao identificar, caso ocorra esse incidente, essa identificação devem ser enviadas informações sobre os titulares dos dados envolvidos para se avaliar o alcance e o risco do incidente de vazamento. Então, assim, tem que ter esse mapeamento de dados constante, né? Assim, não é, quando a gente fala constante para nós da área da TI, é tipo, eu fiz todo o mapeamento, eu estou com toda a política de governança, com toda a política de segurança pronta, e isso não fala somente do meio digital, mas sim do meio físico, que isso é muito importante, porque a lei ela veio para regulamentar o que está para acontecer e o que já aconteceu dentro do meio físico, né? Então, assim, a minha clínica tem 20 anos, eu tenho pacientes que eu tenho as fichas dele, né? Eu tenho o período que eu posso guardar cada ficha desse meu paciente. Então, e aí eu tenho essas fichas ainda que estão ao meu poder. Então, eu tenho que ter toda uma política de proteção de dados, porque por mais que esteja no meu arquivo lá, ninguém mexe, mas assim, esse arquivo, de vez em quando, um funcionário precisa lá para pegar uma ficha, né? Eu fui paciente do Dr. X, fui embora da cidade, retornei, quero voltar a ser paciente dele. Se ele estiver lá, alguém vai ter que ir lá mexer. E na hora que procurar minha ficha, né, meu nome é Renata, pode ter mais pacientes lá com o nome Renata, e vão olhar um por um. Então, assim, essa pessoa está manipulando aqueles dados. Então, eu tenho que ter uma política para esse meio físico que aconteceu anterior, né, para que não tenha esse vazamento. E para o meu meio digital, que é o que já está ocorrendo. Então, assim, eu preciso mostrar como que eu vou trabalhar, eu tenho que identificar, eu tenho que fazer essa prevenção. E aí, quando eu falo assim, que nós temos que ter esse mapeamento e que tem que estar em constante avaliação, o meu tempo na TI, eu posso olhar daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, isso a gente vai trabalhando conforme as necessidades de manipulação. Então, a gente já deixa tudo isso programado para fazer essas... dentro do meio físico, esse diagnóstico, essa avaliação de como está ocorrendo. No meio físico, é simples, assim, né? É mais um trabalho braçal. Já no meio digital, a gente trabalha também utilizando tecnologias, né? E como dentro assim, do meu grupo, que a gente trabalha fazendo essa implementação, nós temos um perito que ele faz constantemente esses testes, ele chama-se pentestes. Então, assim, a gente faz tentativas de invasão hackers, que é o exemplo do que aconteceu com o Supremo, né? Que teve
uma invasão por um hacker. Então, assim, a gente também já trabalha fazendo essa prevenção para que não ocorra isso. A descrição. Então, assim, se houve um vazamento, eu tenho que fazer essa comunicação, eu tenho que descrever a natureza dela e dos dados pessoais que foram afetados. Então, assim, o meu paciente foi na letra A que pegaram e houve um vazamento da letra A. Então, ali naquele vazamento, eu tenho que descrever quais foram os tipos de dados que foram levados. Então, assim, o que um profissional de odontologia precisa desses dados? Ele vai precisar saber se tem alguma doença transmissível, isso, aquilo. Então, assim, são coisas de dados muito sensíveis que se trabalha, e esses dados eu tenho que falar que foi vazados. Mas, assim, para a pessoa e a NPD somente, né? Eu não vou publicizar ele em mídias, em vários outros locais. Isso, porque eu também tenho que respaldar o meu paciente. Notificação. Então, essa notificação, toda vez que... lembra que no começo, quando eu estava explicando o que era a função do DPO, essa notificação é o DPO que é o responsável por ela. Ele vai até a agência nacional, vai falar que houve um vazamento nessa clínica X, ou consultório, e que eles já estão tomando as providências e que foram revistas as políticas, as governanças de segurança, os contratos, né? O que a assessoria jurídica já tomou de providências em comunicar e ver, porque um vazamento de dados para um consultório, para uma clínica ou qualquer outra empresa, um CNPJ, ele não influencia só em comunicar a NPD, ou eu levar uma advertência, ou eu levar uma multa de 2% ou até 50 milhões de reais, né, dependendo do nível, ou eu ter a suspensão de dados do meu tratamento, né, dos meus dados, de manipular os dados do meu paciente para que eu possa até mesmo tratá-lo. Eu posso ficar 6 meses, uma suspensão de no mínimo 6 meses da minha atividade. Aí você imagina um dentista 6 meses suspenso de atuar dentro da sua clínica, porque ele teve essa perca de dados. E aí, a pergunta que eu faço, que aí eu vou pedir ao doutor Bernardo para responder. Fora isso, o que acontece comigo? Se eu tenho que comunicar ao meu paciente, se o meu paciente se sentir prejudicado, ele vai entrar com uma ação contra mim, profissional, ou contra a minha empresa, né, a minha clínica, danos morais. Então, pode explicar? No âmbito da responsabilidade civil, esses vazamentos de dados podem acarretar consequências danosas, né, ou não, né? Bom, o consumidor, a responsabilidade civil, nessas situações que envolve a relação de consumo, em tese, ela é uma responsabilidade civil objetiva, principalmente no que tange a questão do dano moral. Então, havendo um vazamento de dados, né, e esse vazamento de dados, se a pessoa, de alguma forma, sofrer qualquer dano à sua imagem, né, por conta desse vazamento, né, o que é necessário, a comprovação apenas do nexo causal, né, ou seja, o dano em si acarretado à pessoa, e quem acarretou foi a empresa que teve o vazamento, e efetivamente ela poderá pleitear em juízo uma indenização por conta dessa situação. E ainda há o entendimento que o simples vazamento em si do dado, né, já seria o próprio vazamento em si já seria a possibilidade de você ter uma indenização por conta disso. Porque presume-se, né, uma vez os dados vazados, que a sua intimidade foi exposta, de alguma forma, né? Então, já há, né, o fato do dano causado seria uma potencialização à indenização. Ou seja, além de vazamento, houve ainda algo que te causou um efetivo dano, então isso vai potencializar até a indenização a ser
no caso o magistrado, na hora de fazer a análise, né, ele vai potencializar o dano nesse sentido, a indenização vai ser mais pesada. Mas o fato em si do vazamento já presume-se que, né, a sua intimidade foi exposta. E só o fato dessa exposição já pode, né, dar a ideia do dever de indenizar. Né? Sim, e aí voltando, eu sempre estou falando da ANPD, né? Então, assim, a ANPD é um órgão da Presidência da República, ela recebe apoio da Casa Civil hoje, né? Então, é um órgão que está diretamente ligado à Presidência, e a estrutura dela, ela tem um conselho diretor, são 5 conselheiros, desses conselheiros, os 3 primeiros, né, do Conselho Diretor são militares, são pessoas voltadas à área da segurança da informação e que cuida de todo esse planejamento, né, do país em relação à segurança da informação, segurança dos dados, e possui 2 mulheres na área do direito, né, que já faz toda uma ligação. Por isso que eu sempre falo no início que a LGPD começa com L de lei e termina com D de dados. E até o conselho ele é montado por pessoas especialistas, né, em proteção de dados, em segurança da informação e do direito. E o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade serão por 23 representantes. Eles estão sendo já sondados, sendo conversado com algumas pessoas, né, e eles farão as competências que afetarão o mercado, né, segurador e ressegurador. Então, assim, esse conselho é eles que vão ditar as regras de como que vai acontecer dentro da ANPD. Quanto tempo você tem para comunicar esse vazamento, quais são as sanções que você vai sofrer e a gravidade que eles também vão repassar dentro de cada sanção. Então, é decidido pelos 5 diretores e pelos 23 conselheiros, que é de âmbito nacional. Eles serão de alguns estados, né? Se busca que tenha aí, pelo menos dentro desses 23 aí, a maioria seja um para cada estado. Pode ser que concentre-se em mais estados, porque um conselheiro pode estar representando mais de um estado, e em estados maiores, com maior índice de vazão de dados, é possível que tenha 1 ou 2. Né? E a ANPD ela vai ser responsável por decidir reclamações dos titulares de dados, avaliar o nível de proteção de dados de países terceiros, né? Então, tipo assim, ela sempre vai avaliar o que o outro país que está nesse tratamento junto com o Brasil, como que vai ocorrer, porque sabemos que guardamos muitas coisas nas nuvens, muitos dados estão lá e a gente precisa estar integrado, conversando com a lei do país que está, no caso, o servidor da nuvem. Autorizar a transferência internacional de dados, definir cláusulas contratuais padrão. Por isso, sempre quando mexe muito em contratos, puxa-se muito a parte do direito, analisar as regras corporativas e de códigos de conduta, receber notificações de incidente de segurança, definir os procedimentos a serem adotados para mitigação de um incidente de segurança ou de vazamento de dados e aplicar as sanções aos agentes de tratamento. Essas são as principais funções da ANPD. E aí agora nós vamos falar assim mais exemplificando, né, por mais que a gente venha exemplificando dentro da área do profissional aqui de odontologia, quais são esses impactos para dentistas, clínicas e consultórios odontológicos. Então, assim, primeiro, o estudo esse é o mapeamento, né? Como que funciona, como que é o fluxo e quem são os personagens que estão dentro do teu consultório e que ele precisa ser analisado para que ele tenha também um nível, né, dentro da escala que se mensura de proteção de dados, né? Então, assim, que tipo de dados são tratados e com qual finalidade? Qual é a finalidade que eu tenho para esse dado?
qual é o nível de acesso que a minha secretária vai ter, qual é o nível de acesso que a minha auxiliar vai ter, e eu, como o controlador, que tipo de acesso eu tenho. Se eu tenho pessoas da TI que trabalham porque tenho esse fluxo, eu tenho um banco. Então, todo esse tipo, ele precisa ser analisado e colocado dentro do mapeamento de dados da empresa. Quais são as áreas que processam os dados pessoais? Quem são as pessoas que estão responsáveis? Tu quer falar? Então, assim, quem são as pessoas que estão responsáveis? Qual é o nível de acesso dentro desse mapeamento dessas pessoas? O quão importante seria ela ter esse acesso ou não? Lembrando que, às vezes, a gente esquece de mencionar as pessoas que estão ali nos serviços gerais da empresa, né, do consultório, e elas também acabam tendo acesso de forma indireta, né, uma ficha que ficou em cima de uma mesa, ela tem que limpar, passar álcool, alguma coisa, ela vai acessar essa ficha, ela vai pegar, ela vai ter o dado de um paciente teu. Doutor Bernardo? O cuidado com que o profissional de odontologia tem que ter, no caso o empregador, ele vai ter que ter com essas pessoas que têm esse acesso, justamente definir quem terá o acesso ou não. Até porque quem tem um acesso, que vai ser o operador, ele vai ter que efetivamente se responsabilizar pelo aquilo. E o ideal é que apenas aquela pessoa que foi definida para tanto tem esse tipo de acesso, para que, inclusive, controle, não deixe as fichas, ou seja lá o que for, né, com relação aos dados, de modo que outros funcionários possam ter acesso. Inclusive, no contrato de trabalho, é interessante que tenham cláusulas de confiabilidade com relação àquele profissional que vai ficar responsável pelo tratamento dos dados. Justamente para que, até que se, porventura, haja algum tipo de vazamento e que ele tenha sido responsável, seja causa de uma rescisão do contrato de trabalho. Então, é ideal que tenha cláusulas no contrato tratando sobre isso. Se é aquele funcionário, é aquela secretária ali que vai fazer o tratamento de dados, então vamos colocar cláusulas contratuais nesse sentido, né? De confiabilidade, porque ela manipula, ela trata, então ela também não vai poder, né, compartilhar dados, não vai poder, enfim, né, obviamente fazer nada com aquele dado, a não ser aquilo que estará lá no consentimento, que foi dado, que foi explicitado para o cliente. É aquilo ali que pode ser feito, mais nada. Então, esse profissional que fica encarregado tem que ser uma pessoa específica para tanto. A gente não pode permitir que todos os funcionários da clínica ou do consultório tenham acesso, né? Isso não é possível, né? Isso aí, inclusive, é temerário, né? Deixar, fulano pega lá, fulano vai lá, ou seja, eu acabo, né, passando as atribuições para outras pessoas, né, de uma forma até que seria até, vamos colocar, né, seria até um facilitador, né? Mas só que diante do cenário atual que a lei traz, não podemos ter mais esse tipo de né, permissão dentro do âmbito de trabalho. A gente tem que ter uma pessoa que realmente seja específica para aquele tipo de tratamento, né? E com esse detalhe, observando cláusulas que devem ser inseridas no contrato de trabalho para ele. E também temos, né, o Privacy by Design, que é desde a concepção do produto ou serviço, né? Então, assim, é todo esse cuidado. E quando eu falo de Privacy by Design, influencia também na formação desse profissional, né? Porque olha só o que acontece no meio acadêmico, né? Quando o aluno começa a entrar nas clínicas para atender esses pacientes, né, que eles estão ali aprendendo, ele tem o professor como responsável, né? Então, o professor é o controlador, ele que tem que ter todo um cuidado. O acadêmico não pode fazer esses registros, não pode divulgar em suas redes sociais. E, então, assim, todo um cuidado, porque também esses dados é confiado à instituição de ensino, né? Então, assim, porque o acadêmico ele está na clínica escola.
O responsável pela clínica escola é o professor da disciplina. E quem está responsável por todo esse cenário é a instituição. Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né, desde a concepção do serviço. Isso a gente fala dentro do meio acadêmico, como também o doutor Bernardo explicou dentro de uma clínica, e que os seus funcionários têm que ter a ciência de que ele não pode e que ele teria também dentro desse contrato de trabalho um termo de confiabilidade com a clínica. Aqui, o tratamento de dados, de como que ele vai ser feito, né? Então, ele vem pela coleta dentro do consultório, né? Quando o paciente chega e que ele faz essa consulta para ver o tipo de tratamento. Então, ali você já começa a coletar os dados dele, você já vai indicar para ele qual é o tratamento que ele vai precisar fazer. E a classificação, o acesso, né? Quem é que vai ter esses acessos, como que vai ser feito a reprodução. Isso é muito importante, né, doutor Bernardo? Hoje nós falarmos sobre essa reprodução e a transmissão de muitos dados que a gente acaba tendo dentro desse momento, porque muitas vezes, o doutor Bernardo vai explicar daqui para frente um pouquinho, é muito o antes e depois, né, de como que a gente publiciza os nossos trabalhos, a distribuição, esse processamento, aonde que vai ser guardado, é meio físico, meio digital, quem é o responsável pelo meu processamento desses dados, como que eles estão armazenados, né? Então, assim, são sempre, eu falo que é um ciclo que você tem que se rever a cada instante de como que está sendo feito, quem está trabalhando em cada ponto desse, a eliminação, né? A eliminação é uma coisa que a gente assim, fica, o paciente não vai mais ser meu paciente, ele vai mudar de cidade, então eu vou eliminar a ficha dele. Como que eu elimino? Eu vou incinerar essa ficha, eu vou descartar ela, de que maneira que eu vou fazer? E o meu paciente, ele vai me cobrar isso depois para ter certeza, para que eu dê a ciência para ele de que eu não tenho mais esses dados? E aí, doutor Bernardo, como que a gente faz a exclusão dos dados e dá essa certeza ao paciente de que não tenho mais informação dele? Essa certeza da eliminação dos dados, ela pode ser realizada da seguinte forma. O profissional ele tem que elaborar um documento para ser entregue ao seu cliente, aonde ele afirma a exclusão, aonde ele explicita de que forma foi excluído, mas não só isso. Também é necessário, né, e aí tem os tratamentos de TI que não são ligados à minha área, mas que efetivamente vão comprovar, por exemplo, se for o meio digital, efetivamente vão comprovar que não existe mais aqueles dados lá do paciente. Contudo, sendo meio físico, né? Aliás, tanto o meio físico como o digital, é importante que haja um documento do controlador, no caso do profissional, né, do odontólogo, né, afirmando a exclusão. A comprovação da exclusão, aí ela pode, no caso, por exemplo, de uma questão de meio digital, ser comprovada através, né, das rotinas, né, lá dentro do TI, né, da ciência, da tecnologia, que aí vão demonstrar que houve a efetiva exclusão do dado. E uma coisa também muito que também essa transferência de dados, né? E aí a gente pode explicar de duas formas. A transferência de dados é quando eu estou com meus dados no meu servidor e coloco ele para outro servidor, eu tenho que mostrar como é que eu estou transitando esses dados. E o que ocorre muito, e eu falo por experiência minha mesmo, eu era de uma outra cidade e tinha um profissional que fazia um tratamento. Quando eu vim para Porto Velho, ele me indicou o profissional amigo dele e ele já mandou minha ficha com tudo para esse profissional. E isso tem que ter muito cuidado, porque quando eu dou o consentimento para o profissional A, ele não pode passar os meus dados para o profissional B.
de forma alguma sem o meu consentimento. O certo mesmo é ele me dar, o profissional A entregar a mim, Renata, os meus dados, meu prontuário, tudo, e eu levar até o profissional B e entregá-lo. E não o profissional A entregar direto ao profissional B. E isso também se aplica quando o controlador é uma clínica e ela tem vários profissionais ali associados trabalhando com ela e o profissional X deixou de pertencer ao quadro dessa clínica, tem os pacientes que já estão ali com ele, que só trabalha, que só faz os tratamentos com ele, e ele ir para uma clínica Y e ele levar esses dados. Não, esses dados não pertencem a ele, esses dados pertencem à clínica X e não à clínica Y. Então, assim, todo um cuidado e todo um respaldo em relação a essa manipulação, a essa transferência de passar a terceiros esses dados. Quer complementar? Não? Então, aqui é um exemplo, né, nós já falamos, mas a gente sempre bate em cima, de novo, do consentimento, esse cumprimento de obrigação, né, legal ou regulatória pelo controlador. Necessidade, é necessária a execução de contratos ou procedimentos preliminares requeridos pelo titular de dados, o legítimo interesse do controlador ou de terceiros, que a gente falou. Então, assim, a gente sempre coloca esse ciclo aqui, que é o ciclo que fala assim, primeiro eu tenho que pagar o consentimento, eu tenho que ver o que eu estou com minhas obrigações legais sendo cumpridas. Eu falo que esse aqui é um ciclo resumo de uma fiscalização constante que a gente tem que fazer, né? A cada, tipo assim, chegou um paciente novo, eu tenho que ter o consentimento dele. Aqui se aplica, o que ele vai fazer, esse consentimento. E esse consentimento ele está ligado a que atividade, a que serviço, né? Até onde eu posso usar esses dados aqui dentro da clínica e aonde que eu vou poder usá-lo fora da clínica para que não me interfira em nada. Porque muitas vezes o profissional que está ali na clínica, ele também tem a parte acadêmica, né? Ele pode ser um professor, um docente em outra instituição, em uma instituição de ensino, e aquele caso ele pode querer para um estudo de caso, né? Então, assim, ele vai ter que ter além do consentimento que a LGPD pede, ele também tem um termo de livre esclarecimento, né? De livre consentimento esclarecido, para que ele leve esse caso e estude junto, né, faça um estudo de caso dentro da instituição ou leve a um congresso. Então, assim, ele tem sempre que estar pensando nesse ciclo aqui a cada paciente. Então, assim, quais são as boas práticas que nós sugerimos para os profissionais, né, dentro de sua clínica, do seu consultório, e na vida dele mesmo, profissional, que ele precisa ter? Ele precisa sempre estar ligado aos procedimentos de reclamações dos titulares, né? Tipo assim, tem um termo, eu tenho essa confiança, né? Como o doutor Bernardo explicou, eu posso mandar uma promoção, alguma coisa ao meu paciente? Posso, porque a gente já tem essa relação de confiança um no outro. Ele sabe que eu não estou ali mandando todo dia alguma coisa para ele, mas é um caso específico em que ele tenha, né? Então, que já estava dentro do legítimo interesse ali, explicitado pelo doutor Bernardo. Então, assim, mas na hora que ele me diz, não quero mais, eu tenho que respeitar essa opinião dele, eu tenho que seguir o desejo dele. Né? Ações educativas, um grande exemplo é aqui do Conselho, né, que está mostrando quais são esses procedimentos, incentivando a conhecer um pouco mais da LGPD. Então, assim, a gente colocou aqui o exemplo do Conselho, mas todos os profissionais e as pessoas que estão ligadas a esses profissionais dentro do consultório, eles precisam estar com essa ação educativa constante. Né? Mecanismos internos de supervisão e mitigação de risco, que é o que eu havia dito também, né? Sobre mapeamento, saber quando que deve. É por isso que eu coloquei no slide anterior o ciclo do pensamento ali, né? Que eu chamo, que você
a cada paciente você vê o que você precisa estar sempre fazendo. Programas de governança de privacidade, muito importante, você tem que ter. Uma central de comunicação, né? Então, assim, você tem que comunicar quando há um vazamento, tanto para a NPD quanto para os seus pacientes, que se houve esse vazamento, está sempre informando ele. Se você vai mudar algum sistema seu de gestão ali dentro também, você tem que comunicar, porque os dados dele vai ser migrado a outra plataforma. Contratos e tratamento de dados, como o doutor Bernardo explicou aqui. Seguro, é muito importante o profissional ter esse seguro de proteção. Eu falo que é um seguro de proteção de dados, né? Porque caso haja algum incidente, ele já ter esse seguro, ele vai estar respaldado para que não tenha que desembolsar tudo isso de vez, né? Políticas de melhores práticas de governança. Então, além dele ter um programa, ele também tem que ter essas políticas de governança, que envolve muito a política de segurança da informação, procedimentos de respostas a incidentes. Muitos desses procedimentos você pode informatizá-los, né? Colocar lá um chatbot, alguma coisa assim da área de TI mesmo, que lhe ajuda, para que você não tenha um profissional ali só para atender telefone, informar e mostrar como é que foi, mas também que não é obrigado a ter a parte informatizada. Revisão de cláusulas de contrato com terceiros, e isso envolve tanto fornecedores como seus clientes. Aspectos trabalhistas, né, que é o que o doutor Bernardo explicou ali, quando ele disse que até o funcionário também, para que ele tenha essa ciência de que ele precisa ter ali o respaldo, né, e sistemas de segurança, né? Então, assim, temos que estar alerta sempre e com muito cuidado. Aí aqui a gente deixa nossos agradecimentos e abrimos para as perguntas, né? Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ou até aqui mesmo no auditório, que alguém queira fazer perguntas. Aí, quando Ótima pergunta. O paciente, ele é o detentor dos dados deles, né? Então, assim, ele pode pedir tanto a exclusão como ele pedir para ele, né? Então, assim, isso aí é totalmente plausível. O que não pode é o profissional tirar e levar. Agora, o paciente ir lá na clínica e falar assim, eu quero meu prontuário, tudo que eu fiz aqui com o doutor X, ele pode pegar e levar. E aí, sim, ele chega na outra clínica com o doutor X e fala, olha, eu quero dar continuidade com o meu tratamento contigo e está aqui todo o meu prontuário do que já foi feito. Aí, tranquilo, ele pode. Quer complementar, Bernardo? Fazer uma outra pergunta. Você falou que o profissional pode levar essa documentação, né? Aí a gente começa a pensar em responsabilidade do profissional e da clínica que ele estava, né? Então, quando ele se transfere, quando ele acompanha o profissional, como é que fica a relação de responsabilidade daquele estabelecimento onde foi feito um primeiro procedimento, onde se iniciou um tratamento, e agora ele passa a um outro local, né, mas acompanhando o profissional. Como é que fica o estabelecimento anterior em relação à responsabilidade civil? O tratamento é realizado no estabelecimento anterior. Eu vou dar um exemplo dos hospitais. Não é? Os hospitais, a pessoa foi atendida num hospital, ela pode ter a cópia do seu prontuário? Pode, tem esse direito, né? Integral, né? A cópia do prontuário integral, ela pode ter esse direito.
O estabelecimento, né? No caso dos médicos, são 20 anos que um prontuário tem que ficar guardado. No caso dos odontólogos, se não me engano, acho que são 5 anos. Já aumentou? Bom, e aí, ou seja, o estabelecimento anterior, ele pode ficar com esse... Mas aí, olha o tratamento do dado. Ele pode ficar com uma cópia desse prontuário com o propósito justamente, né, uma situação futura, comprovar algo a respeito do tratamento realizado? Pode. Agora, pode no seguinte sentido: tem que ter a informação dada ao cliente de que o armazenamento dos dados será utilizado para fins de responsabilização, possível responsabilização futura, e apenas. Porque, da mesma forma que um médico guarda o prontuário durante 20 anos, né, acho que até essa é uma determinação que está até no Conselho Federal de Medicina, acho que é alguma lei que regula, se não me falha a memória, né, a duração de 20 anos, mesma coisa funciona para o odontólogo. Mas aí esse dado ele tem que ficar armazenado única e exclusivamente com este propósito. E esse armazenamento que é complicado, porque é questão de sistema de segurança. O slide anterior, no canto direito... O sistema de segurança é o calo no meio do... Exatamente. É a pedra no meio do caminho aí, né? Para poder ter com esses dados armazenados, não sofrerem qualquer tipo de vazamento, porque senão o profissional será responsabilizado. Essa história do vazamento, ela como é que se diz, é uma coisa nova, está começando agora, né? E a automatização, a informatização dos consultórios, ela é progressiva, ela está em franca expansão, né? E a categoria em si ainda não entendeu muito bem quais os cuidados que tem que ter. A gente pensa que é apenas comprar um programa de cadastro, né, e colocar no seu computador, né? Mas nos dias de hoje o que a gente mais tem visto é vaza dados daqui, vaza dados dali, e a gente ainda não tem a ideia de como a gente vai ser responsabilizado em relação a isso, né? A gente pensa que o vazamento de dados, né, o profissional da odontologia, ele pensa que o principal problema do vazamento de dados é aquela história de vazar só o endereço e telefone. Ou como a gente acontece, quando nós somos do conselho, né, eu sou o presidente do conselho, e às vezes vem solicitação de fornecimento de dados pessoais para fazer mala direta, né? Isso a gente é proibido fornecer, né? A gente tem acordos com a Receita Federal que a gente não pode. A gente pode, no máximo, receber a publicidade e nós que encaminhamos isso daí, mas o conselho fornecer para os colegas, isso nem pensar, né? Então, na realidade, a gente pensa, né, a maioria pensa que a gente não tem responsabilidade nenhuma, é só um cadastro nosso, só que, como a professora falou, tem dados ali que hoje até fazer a pergunta é complicado, né? Doenças, sistemas que o paciente tem, que ele quer ocultar, e às vezes essas perguntas, elas complicam o nosso planejamento, né? Dependendo da resposta, a gente vai ter uma conduta, dependendo da resposta, a gente vai para o outro lado, e essa situação nos deixa, como fala no popular, pisando em ovos, né? E fica difícil a gente ter esse cuidado, a gente tem que pensar em mais coisas que podem acontecer. Então, e assim, hoje o nosso pensar nós estamos na era da informação. Então, assim, a gente quer muitos dados. Todo mundo quer dados, todo mundo quer saber muita coisa. E hoje, dentro da LGPD, a nossa concepção é dizer, quanto menos dados você tiver, maior será o seu sucesso e não que ocorra incidentes dentro do consultório, da clínica, né? Então, assim, quanto menos, melhor. Quanto menos gente manipulando esses dados também.
Você só pediu o que você necessita. Por exemplo, como é na área da saúde, e um exemplo que eu falo é que antes a gente queria saber, perguntava muito a religião para saber se a pessoa era doador ou não de sangue, né, de glóbulos, e hoje não. Hoje a gente não pode perguntar a religião. Hoje nós vamos perguntar, sim, se ela é doadora de glóbulos. Né? Então, assim, porque... Vai direto, você não vai já usar vai o logo. subterfúgio já de... tira essa pergunta, porque essa pergunta... E, assim, quanto mais dados você quiser do seu paciente e que você não vai usar, maior vai ser o seu gasto com tratamento desses dados. Então, assim, por isso, quanto menos, melhor. Quanto menos pessoas tiver acesso ao seu prontuário, suas fichas, melhor também. Foi o que o senhor perguntou, doutor, a respeito de quem vai manipular. Aí foi a colocação que eu fiz anteriormente. O ideal é que um funcionário da clínica, do consultório, seja o responsável e que tenhamos também o cuidado de, no contrato de trabalho, estabelecer cláusulas nesse sentido, né? E que aquela pessoa fique responsável, porque aí você restringe o acesso, né? Fica restrito o acesso a esses dados dos seus clientes a um número bem reduzido de pessoas, né? Ou às vezes até só você, que é o controlador, e um operador. Certo. Né? O professor Flávio aqui também vai fazer umas perguntas. Eu tenho uma pergunta, acho que até interessante. Nós temos hoje aqui para três colegas cirurgiões da mesma área e que, por exemplo, eu acho que eles compreendem. Hoje a nossa vida gira muito em torno de dados coletados a nível de celular, o notebook que você carrega. Meu celular, 90% da minha vida está lá dentro, né? Vamos falar dessa forma. Então, por exemplo, quando eu abordo um paciente, muitas vezes eu tenho que fazer uma análise pré-operatória, às vezes tem o trans que a gente registra, um trans cirúrgico, que é importante você estar registrando o que é ou não. O paciente, inclusive, às vezes pede para ele saber o que aconteceu com ele durante o procedimento. E o pós-operatório, para a gente poder também ter o comparativo do antes e o depois, como é que foi que ele está evoluindo, vamos colocar dessa forma. E eu vou ser bem sincero, eu tenho a menor ideia de quantos casos eu tenho dentro do próprio celular. Registrado é uma coisa assim absurda. E no meio desse ano aconteceu um fato que é um tanto quanto inusitado, pelo fato de que hoje está sendo comum, não comigo, com todo mundo. Meu celular foi quase clonado. Então, a partir do momento que você tem uma clonagem de um celular e que roubam esses dados, como é que fica a situação nossa, ou a responsabilidade, por exemplo, da operadora, que teria que ter algum respaldo ou não tem? Como fica essa situação? Porque assim, eu vou ser bem sincero, um colega de fora teve o dele clonado, não foi o meu caso. E a ameaça para cima dele foi: nós vamos expor os dados que estão aqui dentro. Então você paga tanto, ou então nós vamos botar na mídia. Então, boa pergunta. Realmente, hoje nós nos tornamos dependentes do celular e temos, né? Então, tipo assim, antes a gente tinha o telefone residencial, tínhamos um celular que fazia só ligação e mal alguma coisa, e hoje nós temos a nossa vida inteira dentro do celular. E essa foto do antes e depois, no seu caso, é suas, né? Estão ali. Sim, então, isso você vai explicar. Uhum. Então, e aí quando você tem o seu telefone furtado ou seus dados foram furtados, hackeados, a responsabilidade é sua. A operadora não tem como ser responsável pelo seu uso do objeto, do aparelho. Não há responsabilidade da clonagem, mas você era o detentor dos dados, você é o controlador, você tem. Aí até você provar isso, você vai sofrer todas as sanções e consequências desses dados. A responsabilidade é sua como controlador. E aí você pode puxar
junto você vai responder a NPD e junto você vai chamar o seu, ou no caso, se você tiver um profissional, um DPO, né, você chama ele na responsabilidade junto contigo, ou você vai chamar o seu TI porque não configurou o seu firewall, não fez toda a segurança. Por isso que nos slides anteriores eu sempre estava batendo assim, política de governança, política de segurança e uns sistemas de segurança. Né? Então, assim, hoje, o que eu falo? É muito comum você estar dentro do consultório com o paciente com a ficha dele ali na sua bancada. Você vai, olha e vai, marca o procedimento que você fez. Terminou aquele paciente, o senhor vai beber uma água, a pessoa da limpeza vai entrar dentro do seu consultório para limpar, para o senhor receber o outro paciente. A ficha ficou lá, porque o senhor tirou a luva e, antes de guardar, foi beber uma água, antes de atender o outro cliente. Né? Aí o seu paciente está lá, tranquilo, mas a moça da limpeza, ela viu o que o senhor fez, falou assim, nossa, esse tratamento aqui, nossa, fulano fez tantos implantes, gastou bastante. Ela mora numa região mais simples da cidade. Vai falar assim, olha, o meu chefe atendeu um cara que gastou não sei quantos mil em implante. Já deu para outra pessoa a visão do tipo de cliente que você tem na sua clínica. Já deu uma visão do que você pode estar tendo de receita. E aí vocês começam todos a ficar vulneráveis. Isso a gente chama dentro da área de tecnologia como uma engenharia reversa, uma engenharia social. Né? Doutora, a questão é complexa porque, muito embora eu tenha sido alvo de clonagem, muito embora tenha sido alvo de uma ação ilícita, né? E que efetivamente eu não tinha e óbvio que não, eu não tinha o interesse, eu não tinha a vontade, muito pelo contrário, de expor os dados que eu tinha, mas eu sofri esse ataque, né, de alguma forma eu sofri o ataque, mas aí é que está o problema. A vulnerabilidade é minha. Então, é uma situação que nos causa... A vulnerabilidade é tua. O sistema não está atrelado ao sistema da operadora que te fornece? Não está porque... É através do sistema da operadora? Não é através do sistema da operadora. É o seu telefone, né, que ele é alvo, o telefone ele é alvo de uma ação, né, ilícita de um hacker, e muitas das vezes o sistema de segurança do seu telefone não está adequadamente configurado, não está adequadamente, vamos dizer, protegido, no sentido de evitar esse ataque. Ou até mesmo, que aí isso acontece, eu vou dar um exemplo assim, bem basilar, mas a questão que sempre é feita a mesma lembrança. Usuários já fizeram no WhatsApp a dupla verificação de segurança, é um exemplo assim, né? Aí o cara não fez, né? Aí, olha lá, tá vendo aí, ó, teve o seu celular invadido, né? Pode ser responsabilizado. Então, assim, muito embora você seja o detentor e não tenha ativamente, você não teve ativamente participação no evento, mas os dados são de sua responsabilidade. Então, muito embora haja, né, a ação de vamos colocar assim, uma ação criminosa, uma ação ilícita de um terceiro, você responde junto. Então, é uma situação muito delicada. Só para complementar do celular, antigamente nossos celulares vinham com todas as opções em abertas. Depois da LGPD, ele vem com todas as opções, com tudo fechado. Você que autoriza, né? Autoriza acesso ao meu microfone, autoriza acesso à minha câmera. E aí... Isso. E aí você vai dar autorização. Então, na medida que você dá autorização, a responsabilidade é toda sua. Isso. O que a doutora Renata está falando é a questão olha a preocupação das fabricantes. Porque quando como é que é o nome do senhor, doutor? Flávio, né? Quando o doutor Flávio falou assim, poxa, mas o sistema, né?
a telefônica não seria responsabilizada? Imagina o fabricante. O que o fabricante fez na hora? Samsung, Apple, né? Bora lá, ó. Tudo fechado e você autorizando tudo dali para frente. Hoje, quando você compra o telefone, está tudo fechado. Exato. Olha a preocupação das fabricantes, dos fabricantes de telefone, né? Mais alguma? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos softwares odontológicos. Nós, hoje em dia, temos no nosso consultório vários, tem N empresas que vendem softwares que você monta ficha clínica, evolução de tratamento, plano orçamentário, indexa os dados, raio-x digital, tomografias, fotografias. Então, tudo isso que o Dr. Flávio falou que tem do dia a dia do celular, nós temos no nosso consultório esses softwares, né? Diversas empresas vendem esses softwares. Eles estão sempre pautados na LGPD, tudo o que nós estamos comprando deles, esse serviço, pode acontecer, como vocês falaram, um hackeamento, assim, um vazamento de informação lá da minha máquina. Mas hoje em dia esses softwares estão ficando online. Hoje em dia eles estão sincronizando. Eu posso baixar o aplicativo e aí entrar no meu terminal lá na minha máquina ou no meu servidor e na palma da mão eu ter aí informações da minha agenda, informação de qual paciente que vai, do que está devendo ou do que tenho que fazer na boca dele, assim. Essas empresas seguem essa legislação, essas empresas estão aí amparadas quando eles estão vendendo para a gente esses softwares? As coisas das nuvens agora, né, que todos prometem também tantos gigas de nuvem. Estou perguntando mais especificamente dos softwares odontológicos mesmo que estão aí no mercado. Tá, é boa a sua pergunta, doutor. Imagina que o pessoal veio ter essa preocupação com a lei agora do dia 18 de setembro de 2020. O software, para você construir, eu falo isso porque eu também sou da área da programação, ele não é feito de um dia para a noite. E o software, eles têm que, para eles estarem adequados, eles têm que ter todos os artigos da LGPD ali dentro. Eu estou pegando o cadastro aqui, eu estou cadastrando, então isso aqui vai em cima do artigo. Então, assim, é muito específico. Hoje, você vê se está adequado ou não. Ele falar para vender para a sua clínica que o software está adequado, ele tem que te provar. E como que você vai ver isso? Porque, além do documento dele fizer dentro do contrato, e por isso que mais cedo a gente falou aqui sobre ter essa parte de contratos, tanto para fornecedores como para clientes, atualizadas e está sempre buscando esse respaldo jurídico para que você não sofra sanções. Hoje é muito simples. Eu sei quando um site está adequado, né, que coloca online ali, ele vai estar lá sempre. Não pode ter recolhimento de cookies, porque os cookies não são legais dentro da LGPD, não pode. Então, se já recolhe cookies, não está cumprindo, né? Tem que ter o seu consentimento para recolher. E aí também lá você vai enxergar dentro de cada item, de cada cadastro, os artigos que envolvem a LGPD. Se não aponta os artigos, por exemplo, o senhor como o que vai manipular esse software, vamos dizer lá, o senhor abrir no seu log e não mostrar todas as vezes que você logou, em cada página daquele software que você navegou, ele já não está adequado como sendo o manipulador dele. Né? Então, não é só um banner, ele tem que estar lá embaixo escrito e visível, não em letra. Eu falo que chegou a era da não existência das letras miúdas. Né? Como o doutor Bernardo falou, tem que ser letras que você visualize, leia e entenda, e com um linguajar bem claro do que está sendo pedido e como está sendo manipulado aquilo ali. Mais alguma? Eu acho que não. Na realidade, fazer uma parte aqui, essa é uma área de informação muito nova, né, que ainda vai
vão gerar muitas discussões, né? Vai gerar muito bate-boca, muito desentendimento, né? Como o professor Flávio falou assim, pô, mas o telefone, eu tenho os dados ali dentro. Eu não estou fornecendo para ninguém. Alguém veio e quebrou essa cadeia e como é que eu vou ser culpado? Eu sou dentista. Não mexo com informática. Mas aí o professor falou agora que toda vez que você liga o computador ou celular novo, você vai aceitando e vai eximindo o fabricante e as operadoras dessa responsabilidade. Então é aquela situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? O que a gente tem que tomar cuidado é se informar, né? Conhecer bem a lei e fazer o máximo para que esses dados não caiam em mãos erradas, né? E isso é difícil. É difícil porque, como a professora falou, a vigilância de 100% do tempo não dá, né? O manuseio das informações não dá. Por exemplo, eu trabalho mais à tarde. Durante o dia, meu material está lá. Tenho 25 anos de carreira. Eu tenho um prontuário 0001, de 25 anos. Né? Está lá. Hoje mais digitalizado, mas eu tenho o físico de mais de 20 anos. Né? Que até hoje eu já me comprometi em digitalizar, mas ainda não cheguei nessa parte. Doutor Marcelo tem que fazer o cuidado, tem que fazer o tratamento físico e digital na clínica. Tem que mexer ali, mas está lá, né? Então são informações, né? A gente sabe que é um material sigiloso, mas e que em algum momento outra pessoa vai mexer naquilo ali. Pode ocorrer. Seja pela rotatividade de secretárias, né? Lá na frente sempre volta e meia troca, ou está doente, vem outra, vai manipular, ela vai atrás da parte física do prontuário, né? Então não tem só a parte digital, tem a parte física. O software ajuda muito, mas não resolve, né? Fazer um adendo no termo de contrato de trabalho aquelas dela. anotações de rodapé que vem, né? Eu costumo por exemplo, paciente que possui alergia a algum medicamento, está no envelope, em letra garrafal, dos dois lados, onde eu coloco o físico dentro, está escrito lá, paciente alérgico a dipirona, desse tamanho. E dos dois lados, porque já aconteceu de estar escrito de um lado só e eu não ter visto. Na hora que eu estava prescrevendo, a paciente falou assim, doutor, esse remédio eu não posso. Eu falei assim, se não pode, deve estar anotado. Eu peguei, virei, estava anotado, mas só de um lado. Chamei a secretária e, a partir de agora, você vai... Dos dois lados. Dos dois lados. Porque aí você pega o envelope com os dados do paciente, né, com a documentação dele, e está escrito ali dos dois lados que ele é alérgico àquele fármaco, àquela droga. É um cuidado que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, eu exponho o paciente a essa alergia. E aí? Sim, é um cuidado e é assim, um cuidado que eu tenho. A segurança nós devemos ter. Agora, a gente não pode ser tão paranoico com ela a ponto de não nos deixar trabalhar, né? Então, assim, o meu conselho é seguir o que o doutor Bernardo falou aqui. Dentro do contrato trabalhista, já colocar um termo de confiança, né, de confiabilidade do funcionário que vai manipular junto com o senhor esses dados. Né? Contrato de trabalho. No contrato de trabalho. É a melhor indicação. Ou então fazer só o termo separado. Se não quiser mexer ali no contrato de trabalho, né, porque já sei antigo e tudo, só fazer um termo e anexar junto. Uma outra coisa que a professora falou, eu lembrei agora que eu passei por isso nessa semana, é a mudança de conduta transoperatória. Sim. Né, você planeja uma coisa, você escreve no termo de consentimento, né, de informação, que vai fazer A mais B mais C, só que lá no meio da cirurgia o C virou D e E. Aí é o legítimo interesse, a tutela, mas a proteção a gente saúde. pode colocar uma cláusula disso dentro do consentimento, né? Que a gente pode se deparar com situações adversas nem é necessário. e que desde já
Não o tem essa profissional está autorizado. obrigatoriedade. Não tem essa obrigatoriedade. Não, porque tutela a vida, Eu tenho isso no meu. proteção à vida. Eu digo que eu posso encontrar coisas diferentes do Sim. planejado e desde já autoriza a melhor conduta escolhida pelo profissional. Isso está dentro do legítimo interesse, que autoriza o profissional a tomar as decisões sem ter a necessidade de ter o consentimento, dada a situação, a importância, né, daquele momento. Então, a mudança de conduta ela pode ser tomada e depois informada. Desculpa, o senhor estava na metade. Como o senhor já havia colocado dentro do prontuário lá, da indicação, que poderia ocorrer um procedimento que o senhor desconhecia, né, porque é saúde, a gente projeta uma coisa, pode acontecer outra durante uma cirurgia. E também o senhor está respaldado pela tutela à saúde, né, a proteção à vida do paciente. Aí não precisa também, o senhor pode tomar a ação necessária. Tá? Entendi. E assim, como o senhor colocou aqui para finalizar, a lei é nova, está todo mundo aprendendo ela, né? Eu estou aqui há 2 anos estudando, desde setembro lá de 2017 para 2018, começamos estudando a lei, por isso que a gente tem hoje um pouquinho mais de facilidade de falar sobre, mas é uma lei nova, muita coisa ainda vai ter que ser alinhada, né? Principalmente dentro do próprio conselho, né? Porque, como a gente conversou mais cedo Nós sobre temos harmonizações, um código de ética, né, o código de ética, então tudo assim tem que ser, porque a gente sabe de situações que pode ser vexatória ao paciente, a gente sabe de questões que o profissional precisa fazer o marketing dele também, mas assim, o doutor Bernardo até deu uma lida hoje, estudada, para entender melhor essa situação, vou passar a palavra para ele, mas todo um cuidado, porque a lei ela vem pedindo, né, cuidando dessa proteção, desses dados, e às vezes tem que ir de encontro com o que está o conselho e o código de ética do profissional. Sim, com relação à publicidade, né? A questão da harmonização facial, né, o marketing do profissional. Eu estava vendo lá no artigo 14, 44 do Código de Ética, fala lá que questões acadêmicas, né? E aí o cirurgião, o dentista pode utilizar. Todavia, na resolução 196 é colocado que o cirurgião dentista também pode utilizar, está lá no artigo 1º e no artigo 2º da resolução. Ele pode utilizar isso para fins mercadológicos, para fins de marketing, né? Com o consentimento óbvio. Com o consentimento óbvio do paciente. A gente esbarra nessa situação que se choca, né, porque no Código de Ética diz que seria apenas para questões de cunho didático, educacional, acadêmico, né? Então, efetivamente, nós estamos diante de uma situação que o Conselho tem que resolver. O Código de Ética ele está em reformulação, né? A evolução foi muito rápida, né? A criação dessa nova situação, uma nova especialidade dentro da odontologia, e não é só dentro da odontologia. Quem faz a harmonização facial hoje, além da própria medicina, é a odontologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia. Então, é uma área nova que todos os conselhos dessas profissões estão se autorregulamentando para permitir que os seus profissionais exerçam esse tipo de atividade, né? Então, é uma coisa nova que vai mexer com o código de ética de todas essas especialidades. E a gente tem que respeitar uma outra lei que é mais alta ainda e que ela pode se chocar em algum momento, né? Então, é sentar na mesa, discutir e ver qual a melhor saída, né? Qual a melhor resolução, como disciplinar essa área, né? Mas uma coisa que me deixa bastante preocupado é essa história de vazamento de informação, né? Vou desligar o computador, fica tudo no manual, né? Que o manual ninguém leva, né? Só se alguém for lá, abrir o armário e puxar um envelope de cada vez, né? Vamos voltar
porque o computador tá ligado, terrível. Você liga ele entra na rede. Já pensou? Tem 3 armários assim, ó, de 25 anos. Mas o físico também leva e tem vazamento de dados. Não. É só quem manipula levar a informação. Não precisa nem tirar a ficha, o prontuário do local. Só ler e tirar a foto já foi. Exatamente. Os dados móveis, os dados de cadastros, né, os hackers estão entrando, estão roubando o seu banco de dados e depois vendendo para você mesmo, né? Eu tenho amigos que já foram, aqui em Porto Velho já aconteceu isso, então, né? Entraram no sistema e bloquearam, ele não conseguia acesso a nada, financeiro, cadastral, de nada, estoque, nada, né? Então é difícil, né? Não é fácil não. Mais alguma pergunta aí, Pedrão? Doutor Flávio? Então, mais uma vez agradecendo aqui a doutora Renata e o doutor Bernardo. Eu vou pedir desculpa, doutor Bernardo, que eu não sabia da sua participação e nós só compramos um presente para a doutora Renata. Então, a gente vai ali na frente ali. Eu vou pedir para o Flávio e para o Pedro vir aqui fazer uma foto com a gente e entregar. Traz para a gente aqui, Flávio. Tem uma sacola aí com um certificado e ela não avisou da sua presença, então vamos para cá. Encerrando aqui, gente, né, mais uma vez agradeço a quem assistiu a nossa palestra. Essa palestra estará disponibilizada na página do nosso conselho, no YouTube e no Facebook, né? Vai ser editada pela equipe aí do Diego e logo, acho que amanhã ou depois, estará disponibilizado no site. Gente, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.